Pronto, então a aula está sendo gravada já, pessoal, conforme eu avisei para vocês. Boa noite novamente, né? Vamos começar aí por essa apostila que eu passei para vocês. Localizem aí, por favor, conceito de direito comercial e empresarial. Ela está aparecendo aí para vocês, não está? Eu já perguntei, estou só confirmando. Assim, parecendo. Certo. Tá sim, professor, eu não estou tendo acesso ao meu cigar hoje. Essa apostila está no cigar? Tá no cigarro. Nós não estamos. Teve um problema no cigarro e mandaram um e-mail para mim. Não sei se para vocês também, mas mandaram para mim se comunicando o Não problema. recebi. Eu vi o e-mail do pessoal lá da Sutic avisando que o cigarro, todo esse sistema, todos eles estão sem funcionar. Mas aí, como eu falei, a aula vai estar depois no YouTube e quem por acaso tiver já baixado a apostila pode repassar para os colegas, né? Então, pessoal, não vai ter. Você acompanha hoje, quem está sem apostila vai acompanhando aí, que não vai ter prejuízo, não, é tranquilo depois. Até porque nós não vamos aprofundar muito hoje, não. A matéria não é grande, tá? A matéria é pequena, justamente pela matéria não ser grande, nós não vamos avançar muito em cada aula, porque senão, como a gente não, a participação através das videoconferências, ela fica muito prejudicada, então eu termino falando muito mais e a matéria, então, ela vai rápido demais, porque não conseguimos fazer uma interação, né? Portanto, as aulas vão sempre terminar mais cedo e vocês vão ver que o conteúdo vai muito rápido, por conta desses detalhes. Então, quem está sem apostila hoje, não se preocupe não, que não vai sofrer prejuízo não, tá? Depois vocês pegam aí com os colegas ou pegam lá no, no cigarro, certo? Mais uma perguntinha aqui. Quando eu grifo aqui na minha apostila o conceito de direito empresarial, ele fica grifado aí aparece aí na. Tá sim, professor. Sim. Tá Tá visível, sim. certo. Ótimo. Tá. Então, pronto. Pessoal, então vamos lá, né? Conceito de direito comercial, empresarial, é simples, né? Direito comercial é um ramo do direito privado, tá? Em oposição ao que seria direito público. O que é o direito privado? O direito privado, essa separação entre público e privado, ela não é muito, ela é mais didática do que efetiva, do que prática. Porque na prática, o direito privado e o público, eles se misturam no dia a dia. Então, essa separação ela é mais teórica, tá? É direito privado aquele direito que importa, entre aspas, muito mais aos cidadãos, às pessoas físicas e jurídicas de direito privado, do que ao poder público. Essa seria uma das definições de direito privado. No nosso país, quem é que exerce a atividade empresarial? É o poder público ou é a iniciativa privada? É a iniciativa privada. E como o direito empresarial vai tratar do exercício da atividade empresarial, então ela é um ramo do direito privado. O direito penal interessa mais ao cidadão ou ao próprio Estado, que quer a paz e a ordem? Interessa mais ao Estado. Então, o direito penal é direito público. Então, pessoal, o direito comercial barra empresarial são a mesma coisa. Direito comercial é o nome antigo e direito empresarial é o nome que deveria ter sido adotado a partir do Código Civil de 2003. Mas nunca deixaram de usar o nome direito comercial. Por que direito empresarial seria melhor em vez de direito comercial? Porque, pessoal, direito comercial dá a impressão de que esse ramo do direito trata só do comércio. E não é verdade, né? O direito empresarial, ele trata do direito da empresa comercial, industrial e prestadora de serviço. Então, ele é muito mais completo do que direito comercial, né? Portanto, o nome correto seria atualmente empresarial, mas continua usando os dois, certo? Então, é um ramo do direito privado
interno, nós não vamos estudar o direito internacional comercial, tá? Que se caracteriza como sendo um conjunto de normas destinadas a regular relações de natureza mercantil. O que são as relações de natureza mercantil? Pessoal, são as atividades, embora ele diga que mercantil, mas seria também mais adequado de natureza empresarial, ficaria até redundante, mas porque mercantil fica parecendo que é de novo voltado só à mercância, né, ao comércio. E não é. Aí ele diz aqui mais na frente, ó, bem como mais modernamente as relações de natureza empresarial. Ah, aí aqui corrigiu, né? Aqui está mais completo, certo? Então, o ramo do direito empresarial é o ramo que vai estar, é o ramo do direito que vai regrar o funcionamento das empresas e principalmente são as regras do funcionamento empresarial e não da empresa com o consumidor. Se fosse da empresa com o consumidor, qual seria aí o ramo do direito? Alguém chuta aí qual seria o ramo do direito? Empresa versus consumidor? Ninguém chuta não aí? Qual é o ramo do direito? Constitucional, professor? Não, empresa versus consumidor. Direito do consumidor? Direito do consumidor, CDC. Exatamente, certo? Então, quando você tem uma relação jurídica que é um consumidor em relação à empresa, quem cuida disso? É o direito empresarial ou é o direito do consumidor? É o direito do consumidor. Quem trata das regras para abertura de uma empresa, funcionamento de uma empresa, relação de uma empresa com outra empresa, aí é direito do consumidor? Geralmente não. A não ser que a empresa se coloque como consumidora de outra empresa. Aí vai ser o direito empresarial, tá certo? Então, reparem aí que tem essa diferença, né? As pessoas misturam, até porque realmente a empresa vai prestar serviços e oferecer produtos para consumidores, né? Esses consumidores, então, é por isso que dá essa confusão entre direito do consumidor e direito empresarial. Mas vocês vão ver aqui que direito empresarial trata do regramento para as empresas e não para a relação entre consumidor e empresa, ok? Características aí do direito empresarial. Cosmopolitismo. Essas características aqui, pessoal, varia de um autor para autor. Aqui seria no sentido de dizer que a atividade empresarial e, portanto, o regramento delas atravessa as fronteiras das nações, né? Você vê aí, por exemplo, as compras via internet, você compra de qualquer lugar do mundo. Ele é cosmopolita. Mas nós vamos estudar essas regras de direito internacional comercial? Não. Mas tem aqui essa característica. Onerosidade. Pessoal, o que é o oposto de uma coisa onerosa? Aí você me pegou, não sei não. Chuta aí, Emília. Chuta aí, César. Chuta aí, Thiago. Qualquer um aí. O que é o oposto de uma coisa onerosa? Opcional. Não. Droga, eu pensei pelo Google, desculpe. Opcional é que é o oposto de obrigatório, né? Opcional é facultativo, é o oposto de obrigatório. Pessoal, oneroso é o oposto de gratuito, certo? Oneroso é o oposto de gratuito. Você já viu alguma empresa trabalhar gratuitamente? Exercer atividade empresarial de graça, sem buscar o lucro? Se tem em busca de lucro, é porque tem custo, né? Tem onerosidade. Existe empresa sem fins lucrativos? O que vocês acham? Não, não existe nenhuma. Nenhuma que eu conheço, pelo menos. Só ONGs, e ONGs não acho que não são empresas. Pronto. Não existe empresa sem fins lucrativos, tá? Quem diz, eu trabalho numa empresa sem fins lucrativos. Não, amigo, você trabalha em outra coisa.
uma empresa sem fins lucrativos é incompatível, tá? Então, não existe empresa sem fins lucrativos. Se você trabalha numa instituição sem fins lucrativos, aí tudo bem. Pode ser uma instituição religiosa, pode ser uma associação civil, pode ser um partido político, pode ser uma fundação, uma associação, certo? Mas empresa não, pode ser uma cooperativa. Cooperativa disse que ela não tem fim lucrativo. Aí você vai dizer, não, professor, como é que cooperativa não tem fim lucrativo? Pessoal, é que a instituição cooperativa, ela não tem fins lucrativos para ela própria. Quem tem fins lucrativos são os cooperados. A cooperativa em si, teoricamente, ela não tem fins lucrativos, certo? Simplicidade, outra característica do direito empresarial, comparando com outros ramos, aí você pode dizer que ela é menos formalista, ele é mais simples, mas é questionável, né? Não sei. No final do semestre vocês vão dizendo aí. Elasticidade no sentido de que é mais dinâmico, isso aí é verdade, né? O direito empresarial, ele evolui muito mais rápido do que vários outros ramos do direito, porque a atividade econômica, ela é muito dinâmica, então ela termina obrigando a evolução do direito. E vocês sabem que onde tem atividade econômica tem dinheiro, e onde tem dinheiro tem gente querendo ganhar dinheiro, seja o particular, seja o poder público. Então, apareceu um ramo que está dando dinheiro, rapidamente aparece o Estado para cobrar um imposto, uma taxa, e aí formaliza tudo através de uma lei ou de alguma normativa para avançar. Então, nesse sentido aí, ele é rápido, né? Origem e evolução histórica do direito empresarial. Pessoal, não se tem uma data exata, né, específica, mas esse Hammurabi aí, eu acho que é o nome mais famoso aí de tudo, toda a vida, desde quando a gente começa a estudar, né, no jardim. Desde o nono ano, eu lembro desse nome. Oi? Desde o nono ano eu estudo esse código. O meu alto-falante tá ruim mesmo, tá ruim de eu entender aqui. Vou ter que pegar um fonezinho de ouvido aí. Eu esqueci de hoje pegar esse fone de ouvido. Não consegui ouvir, repete aí. Tá certo. Exatamente. Então, o Hammurabi, teoricamente, já tinha regras de direito aí de comércio, né? Não era direito empresarial ainda, né? Mas a maior parte aqui do desenvolvimento do direito comercial foi na Idade Média, quando houve o crescimento do mercantilismo, a chegada do capitalismo, as grandes navegações, o crescimento intenso do comércio entre as colônias e as metrópoles, a descoberta das novas rotas comerciais no Oriente. Aí sim foi que o comércio cresceu muito. E com o crescimento do comércio, necessariamente começaram a aparecer regras, né? Aí nesse período aí da Idade Média, pessoal, foi o período aí que teve a decadência do modelo feudal de produção, surgiram então as grandes cidades, com o crescimento do comércio em volta delas, né? Aí essas pessoas que fugiram dos feudos para as grandes cidades, elas começaram a comerciar em volta das grandes cidades para ganhar dinheiro, sobreviver, já que o sistema feudal tinha falido, e então moraram em volta das grandes cidades. Esse local em volta das grandes cidades era chamado de burgos. Então, esses miseráveis foram tentar sobreviver nessa região pobre, fora da cidade, porque sequer podiam morar dentro da cidade, e começaram a ganhar dinheiro, e surgiu aí, então, uma nova classe, que foi a tal da burguesia. A burguesia começou da miséria. Depois ganhou dinheiro, e depois ganhou poder, né? Terminou, por fim, ganhando poder. Certo? Então, se cresceu o comércio... Oi? Alguém foi que entrou aí, certo. Se cresceu o comércio, precisou... Obviamente, começa a ter problema entre as pessoas e começa a ter necessidade de segurança jurídica.
para que haja organização. E aí, pessoal, nesse período aqui da Idade Média, as regras elas eram ainda esparsas, elas eram espalhadas, elas não eram codificadas. E mais ainda, elas não eram sequer escritas. Elas eram costumeiras, elas eram verbalizadas. Então, pessoal, esse período inicial aí da primeira fase do direito comercial recebeu o nome aqui, ó, de o direito aqui dessa época é o direito consuetudinário. O que é direito consuetudinário? É nesse ponto aqui, pessoal, que eu falo que se alguém quisesse anotar ou pudesse, seria interessante, mas fiquem à vontade. Direito consuetudinário é o direito baseado no costume. E se ele é baseado no costume, é porque ele não é baseado em quê? Ele não é baseado na lei. Até porque as leis, ó, elas não eram codificadas. Elas não eram escritas. Então, tudo era baseado no costume. O que valia era o costume, mas eram regras, né? Só não eram escritas e nem organizadas em códigos, né? Certo? E aí, pessoal, um direito que é consuetudinário, ele não é escrito, ele é verbalizado. Se ele é não escrito, ele é seguro ou ele é inseguro? Ele é inseguro, Seguro, né? sim. Ele é inseguro porque o que não está escrito, como se diz no direito, o que não está escrito nos autos não existe, né? Ou seja, o que não está no documento fica só na palavra, é complicado, né? Então, esse primeiro período aqui, ó, que é o que nós estamos falando, que foi a primeira fase do direito comercial, recebeu o nome de período. Professor, o que era no costume, é qual que o senhor falou que cortou um pouco aqui? Desculpa, O que era feito de acordo com os costumes, é qual que o senhor falou? é o direito consuetudinário. Certo. Direito consuetudinário é o direito baseado nos costumes. Esse primeiro período aí, pessoal, primeiro período subjetivista. O que é uma coisa subjetivista? Ah, professor, Ela leva em consideração outra forma. Pode ser tipo, interpretada. subjetivista é o oposto. Aí alguém vai dizer, é o oposto do objetivista. Muito bem, tá certo. E o que é uma coisa objetivista? É uma coisa voltada ao objeto. Ah, muito bem, tá certo. O que é uma coisa subjetivista? É uma coisa voltada ao sujeito, certo? Agora defina tudo, né? Me explique. Ah, professor, aí também já é demais, né? Mas, pessoal, algo subjetivista é algo que varia de sujeito para sujeito. Por isso, subjetivista, né? Então, por exemplo, a sua opinião pessoal sobre qualquer coisa, ela é subjetiva ou ela é objetiva? A sua opinião pessoal, ela é sempre subjetiva. É o que você, sujeito, pensa, né? Agora, o que está numa lei escrito, ou o que existe concretamente, é algo objetivo ou é algo subjetivo? Teoricamente, é algo objetivo, né? Se está escrito na lei, então serviria para todo mundo e não variaria de um sujeito para outro, a não ser com as categorias e as situações para cada sujeito, né? Mas não variaria de acordo com a interpretação de cada um. Se o direito é consuetudinário, é baseado no costume, então varia, né? Varia muito mais do que o direito escrito. Então, esse primeiro período aqui, como ele era consuetudinário, ele era também chamado de subjetivista. Foi a primeira fase, tá? Funcionava em favor só do comércio. Não se aplicava a outras atividades, não. Foi aí que surgiu o juízo consular, que era um juízo, né, uma espécie de tribunal, criado pelo próprio comércio para resolver os problemas dos comerciantes. Aí esse juízo consular deu tão certo que depois ele passou para várias atividades
e passou a ser adotado pelo próprio poder público, pelos próprios estados. Veio do comércio e passou para evoluir os estados, e hoje nós temos aí um direito, um ordenamento jurídico, um sistema jurídico complexo, né? Mas começou, disse que uma das fontes seria a partir disso aqui, que deu certo demais. Tá? E aí foram adotadas pelos governos. Lentamente, pessoal, o direito comercial deixou de ser esse direito subjetivo, voltado aos sujeitos comerciantes, voltado ao comércio, porque ele era muito fechado, né? Ele era muito trancado, era só para os comerciantes. E era ainda consuetudinário. Então, você não tinha certeza, variava, não estava escrito, você não tinha clareza. Se hoje em dia ainda varia o direito, dependendo da situação, a mesma lei funciona para uma pessoa e não funciona para outra, em situações iguais, né? Você imagina quando ela não era escrita. Então, o comércio crescendo muito, foi necessário que viesse uma evolução que desse mais segurança jurídica. E aí, então, evoluiu o direito comercial para uma segunda fase, está aí em negrito, a fase objetivista, certo? Aqui, pessoal, o direito sai, deixa de ser exclusivamente do comércio e passa a ser para qualquer pessoa que quisesse ser comerciante. Qualquer pessoa que quisesse ser comerciante, na fase objetiva, que é a segunda fase do direito comercial, poderia ser. Não precisava mais pedir autorização a esses sujeitos aqui que já eram comerciantes, tá? Não precisavam pedir autorização às corporações de ofício. Bastava o quê na segunda fase, a objetiva? Que você seguisse o que estava objetivamente escrito nas leis. Ah, então quer dizer que aqui já tinha lei escrita? Já. Aqui tem lei escrita? Não. Só costume. Aqui as leis passam a ser escritas? Sim. O direito passa a ser o que então? Objetivado. Porque está escrito num papel, ordenado, organizado e codificado. E aí, qualquer pessoa que praticasse aquilo que estava escrito na lei, que eram os atos de comércio que estavam definidos na lei, qualquer pessoa que seguisse as regras e praticasse aqueles atos de comércio, a lei dizia, atos tais, tal, 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 quem praticar isso aqui é comerciante. Quem praticasse esses atos, objetivamente descritos na lei, já eram chamados de comerciantes. Então, o negócio ficou mais claro, objetivo, pré-determinado e escrito em lei. É muito mais seguro do que o período, como falou o Jefferson aí, né? É muito mais seguro, organizado, do que o período anterior, que era só consuetudinário, né? Então, você vê aí uma grande evolução. Essa segunda fase, pessoal, ela tem uma teoria, certo? Que fundamenta, uma teoria base. É a teoria dos atos de comércio. A primeira fase, essa aqui, tem alguma teoria fundamentando? Não, não tem teoria nenhuma, não. Aqui é o quê? Aqui é o costume. É que nem você chegar na feira livre, né? Ali é um exemplo bom de onde hoje em dia praticamente o direito ali ele é consuetudinário, né? Em pleno século XXI, basicamente o direito ali é consuetudinário, é subjetivista, é não escrito, e se você chegar lá com muito mimimi, vai dizer, mas o Código do Consumidor diz que eu tenho direito a ser... Como é, rapaz? É o quê? Não, amigo, aqui não tem isso aqui não, viu? Aqui a galinha é tanto. Você quer a galinha? Não, mas não vai pesar e tirar, ver o peso líquido e não sei o quê. O senhor tem certificado de vacinação das galinhas? É o quê, rapaz?
Não, amigo, isso aí não é aqui na Feira Livre, não, viu? Vai lá pro Queiroz, vai lá pro Atacadão, aqui é selva, né? Então, temos hoje aí ainda várias situações em que o que vale é o direito consuetudinário, embora não deva ser, né? Hoje em dia deveria ser tudo direito objetivado. Mas voltando aqui, a segunda fase, a objetivista tem uma teoria dos atos do comércio. O que essa teoria diz? Que em vez de você precisar pedir autorização aos comerciantes instalados para trabalhar como comerciante, bastava você seguir a, a lei que dizia quais são os atos considerados de comércio. Seguiu aqueles atos, seguiu a lei, é comerciante. Pronto. Está objetivamente dito, né? Então, delimitou-se a matéria do direito comercial, ó, diferenciando de outros ramos do direito. Aí aqui as corporações de ofício lá da primeira fase perderam espaço, né? Os estados foram encampando o direito, o estado foi tomando monopólio da justiça, né? Aí a fase objetivista criou-se um sistema jurídico estatal, organizado. Aí houve, então, a codificação das normas, as normas deixaram de ser consuetudinárias e passaram a ser escritas e codificadas, tá certo? Aí veio aí o Código Comercial francês da época de Napoleão, em 1807, ó, e justamente adotou a teoria objetivista. Qual era a teoria objetivista? A teoria dos atos de comércio. O que era que a teoria dos atos de comércio fazia? Numa lei, que era esse Código Comercial francês ou napoleônico de 1807, ele dizia lá quais eram todos os atos de comércio e o que era preciso para fazê-los. Quem seguia a lei, objetivamente escrito na lei, era comerciante. Aí a coisa ficou mais clara e afastou a necessidade de ficar pedindo autorização. Hoje em dia, pessoal, se você quiser criar um salão, você aí quer abrir um salão e precisa ir perguntar aos donos de salão do bairro ou da cidade se eles autorizam. A Vitória está perguntando aqui, né? Às vezes eu esqueço de olhar. Quem criou os atos de comércio foi o juízo consular? Foi não. O juízo consular era ligado só aos comerciantes da época, tá? O direito ainda era consuetudinário. Quem criou a teoria dos atos de comércio já foi o Código Comercial Napoleônico, já para afastar o juízo consular. Então, já fez foi diminuir o poder do juízo consular. E trouxe para o Estado-nação a capacidade de regrar, certo? Então, saiu da mão da categoria específica dos comerciantes e foi para o poder público, e abriu por meio de codificação para qualquer pessoa que quisesse. E aí, qualquer pessoa que praticasse os atos de comércio virava comerciante. Então, você precisa, hoje em dia, perguntar aos donos de salão: ei, vocês acham ruim se eu abrir um salão aqui? Vocês autorizam? Aí alguém vai dizer: não, vai abrir aqui não, aqui já tem salão de farmácia, se for farmácia, né? Aqui já tem uma farmácia a cada 8 esquinas do mesmo quarteirão. Cada quarteirão só tem 4 esquinas, né? Mas já tem 8 esquinas, já tem uma esquina uma farmácia em cada 8 esquinas, né? Dobraram até já o tanto de esquina para caber tanta farmácia. Tem que pedir autorização para os donos de farmácia, os donos de salão? Não. Siga a legislação, consulte o contador, que é ele quem vai lhe auxiliar na abertura da empresa, né, pessoal? Não é o advogado. Isso aí é uma atividade do contador. O advogado pode participar em muitas coisas, mas o contador é que é essencial. A atividade empresarial, ela depende muito mais, quase que totalmente do contador.
E não do advogado, né? O advogado é só quando dá bode. Os grandes responsáveis são vocês, né? Então, quem tem que saber direitinho, bonitinho, os contadores sabem muito mais direito do que muitos advogados. Muito. Vocês têm que saber muito mais direito do que a maioria dos advogados. Contador sabe direito e contabilidade, né? A gente espera. Advogado sabe direito, mas não sabe nada de contabilidade. Se você é contador, ou vai ser, e ainda é também advogado, aí você fechou. Aí você abafou, né? Chegou chegando. Porque aí você fecha o ciclo, né, meu amigo? Aí você tanto pode advogar, como pode ser consultor jurídico, contábil, contador. Aí você pode fazer concurso para auditor fiscal, né? Ganhar muito dinheiro, ficar rico, depois esquecer até do professor, né? Eles ficam ricos aí e esquecem do professor. Ou então lembra do professor só olhando por cima, né? E aí, professor, tá lá ainda na universidade? Tô. E você? Ah, eu sou agora dono do grupo tal, sou agora não sei o quê, sou... Ah, e o senhor ainda tá lá, até hoje ainda tá lá, a mesma coisa lá, mesmas aulas lá, professor? Cara, mesmas aulas. Ah, tá certo, é isso aí. Pois tá, professor, foi um prazer, viu? Pegar o meu carro aqui, aí passa uma Mercedes e tal. Quando vocês chegarem nesse ponto aí, sejam humildes comigo, rapaz. Sejam humildes, né? Esqueçam da gente, não. Não está aqui para ajudar vocês, não é para detonar, não, viu? Então, tomara aí que fique todo mundo rico, seja auditor, seja empresário, seja dono de grande escritório de contabilidade. Tem uma turma aí em Mossoró, não sei se vocês já viram nos outdoors, eu não consigo lembrar agora o nome do escritório de contabilidade deles. Acho que são 3 ou 4. São 3 moças e um rapaz. Ou são 2 moças e um rapaz. Eles têm até... Ficar igual a mim, é? Tá certo. E eles têm até outdoors aí e tal. E vocês já devem ter visto isso aí. Foram todos meus alunos. Foram todos alunos meus. Eu fiquei super feliz. Fiquei, caramba, rapaz, olha aí. A galera aí tá detonando com outdoor, com tudo. Pegaram pesado aí nas mídias, né? E espero que tenham tanto sucesso quanto tem visual, né? Porque às vezes a gente tem muito papo e pouco sucesso, mas a galera era boa mesmo. Eu sabia que aquele pessoal ia dar certo. Era um pessoal realmente que levava a sério. Voltando aqui, pessoal. Jadson dizendo aí que Deus te ouça, né? Tá certo, Jadson. Ele tá ouvindo, né? Ele ouve, mas ele só ajuda quem faz a sua parte. Quem não faz, ele ouve e fica calado, né? Mas vai dar certo. Então, pessoal, voltando aí. O Código Comercial francês de 1807, ele aderiu ao famoso trio aí de princípios da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o Código Comercial de 1807 quis dar liberdade para qualquer pessoa comercializar, quis tratar todos iguais na mesma situação perante a lei e quis até trazer fraternidade. Oh, meu Deus, que coisa linda, né? Fraternidade dentro da atividade comercial. Vou ficar calado, viu? Aí fica com vocês aí se a fraternidade existe. E aí, então, pessoal, foi assim que houve essa revolução, essa evolução, passando até mesmo pela Revolução Francesa, tá? Então, o Código Comercial Napoleônico, de 1807, adotou a teoria dos atos de comércio, codificou o direito comercial, tornou o objetivo o regramento, trouxe uma lista de atos que seriam considerados de comércio e que qualquer pessoa que os praticasse e dentro da lei seria considerado
comerciante. E aí, pessoal, parou por aí a evolução do direito comercial? Não. Nós estamos aí na segunda fase, né? Teve ainda a terceira fase. Teve ainda a terceira fase. Deixa eu ver aqui. Está aqui, ó. Em contínuo avanço, o comércio se desenvolveu e a teoria dos atos do comércio, que era a teoria objetivista, foi ao pouco sendo substituída por uma nova fase. Pessoal, o que aconteceu? O comércio cresceu tanto que não se conseguiu mais listar a quantidade de atos de comércio que existiam. A lei não conseguia mais acompanhar e tinha atividades que sequer você sabia se encaixavam como comércio ou não. E aí, então, essa teoria ficou ultrapassada. E aí veio uma terceira fase, que é o subjetivismo, só que moderno. É a terceira fase. Essa aqui também adotou uma teoria, que foi a teoria da empresa, tá certo? A teoria da empresa, isso aqui vai ser repetido, tá mais um pouco na frente na apostila, isso aqui tudo tá revisado, repetido e complementado, tá? Então vai ser mais explicado, principalmente essa fase aqui vai ser mais explicada, até porque hoje em dia qual é a fase que nós estamos? É essa aqui, ó, a terceira. Tem a quarta fase, professor? Ainda não. Então nós estamos na terceira, nós estamos em qual? No subjetivismo moderno. Que adota, tem teoria essa terceira fase, professor? Tem. Qual é a teoria? Teoria da empresa. Qual é a teoria da segunda fase? Teoria dos atos de comércio. Qual é a teoria da primeira fase? Nenhuma. Só o costume da época, certo? E então, hoje em dia, o que vale é o empresário e a empresa. Aqui, embora esteja comercial, escrito comercial, mas não é só comercial, né? A empresa, ela é comercial, ela é industrial e ela é de prestação de serviços, certo? Ok? Estão vivos ainda aí? Foi todo mundo embora? Estou falando sozinho para as paredes? Estamos Não, aqui, professor, ouvindo. Rapaz, eu estou emocionado aqui. Olha aí, vamos ver A a turma parte, ouvindo e participando, né, professor? não é? Vamos ver aí se vocês aguentam aí, né? Até o final do semestre, certo? Vamos ver aí. Aí estamos juntos, tá certo. Beleza, que bom. Pessoal, então, nós falamos aí da evolução do direito comercial barra empresarial. Nós falamos na evolução no contexto mundial, não foi? E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, pessoal, a época do Brasil colônia, qual era o direito, o regramento jurídico, seja lá de qual ramo for que funcionava? Era o direito brasileiro? Não, né? Não existia. Aplicava-se o que então? Normas de direito português, certo? Então, isso para todos os ramos. Só com o tempo é que foram surgindo as normas verdadeiramente brasileiras, né? E aí o direito comercial brasileiro, ele só se iniciou em 1822. Ah, quer dizer que não tinha regra antes? Não tinha. Mas eram regras portuguesas que foram se adaptando, muito misturado com direito costumeiro, consuetudinário, ou seja, uma mistureba, né? Mas o marco seria a partir da independência, 1822. O Código Comercial brasileiro efetivamente só surgiu em 1850, certo? E é um marco, né? Código Comercial brasileiro.
E aí, no Código Comercial Brasileiro, teve inicialmente a mesma problemática da dificuldade de descrever todos os atos de comércio, e aí depois o Código Civil Brasileiro começou a superar também essa questão aí, certo? Da dificuldade de descrever todos os atos, até que finalmente, somente em 2002/2003, foi que entrou o Código Civil Brasileiro. Ele foi feito em 2002, entrou em vigência em 2003. Só em 2002/2003 é que o Código Comercial de 1850 foi revogado. Olha como durou muito, hein? De 1850 a 2003, certo? E aí aquele adotou a teoria da empresa, que nós ainda vamos explicar melhor, que tem origem italiana, que é a terceira e atual fase, fase subjetivista moderna. Isso aqui vai ser explicado melhor, tá, pessoal? Tá mais na frente aí, vai ser explicado melhor. Pessoal, conceito de comércio. Todo mundo sabe o que é comércio. Daí, qualquer inseto sabe dizer o que é, né? Agora, definir, colocar, escrever bonitinho, aí já são outros 500, né? Tem aquelas coisas que a gente sabe que é, sabe que existe, mas não consegue colocar em palavras. Todo mundo sabe que a atividade comercial é atividade econômica, né? Quando a gente fala atividade econômica, significa que por trás tem qual objetivo? Quando vocês lerem atividade econômica, por trás tem o quê? Isso aí. Terá riqueza, lucro. Exatamente. Toda atividade econômica, ela tem o fim, a finalidade de gerar riqueza e lucro, né? Se não for atividade com esse objetivo, ela é outro tipo de atividade, não é comércio, não é econômica. Então, o comércio é uma atividade econômica voltada para a produção e circulação de riqueza, com o fim de lucratividade, fazendo a intermediação entre quem tem o produto e quem não tem o produto e está disposto a pagar o preço para obter. Pronto, isso aí foi um conceito que eu dei agora de cabeça, sem ler, e se eu for falar de ele de novo já sai diferente, né? Mas, então, todo mundo sabe o que é comércio. Lembrando a vocês que a nossa atividade, o nosso ramo de direito, que é o empresarial, ele não vai estudar só comércio, não é, pessoal? Aqui está falando comércio porque é a tradição. Mas lembre-se que é comércio, indústria e prestação de serviço, e pode misturar os três ou dois, certo? Não esqueçam disso. Características aqui do comércio, ou da atividade empresarial como um todo. Mediação, né? Entre quem tem e quem não tem, e quer pagar o preço. Fim lucrativo, habitualidade. Por que habitualidade? Pessoal, quem vai ali no Paraguai e comprou lá uns tênis Nike originalíssimo. La garantia sou eu. E aí traz para vender aqui em Mossoró e ganha aí um lucro. Esse cara foi lá uma vez na vida, ou foi para a Europa, trouxe um relógio e vendeu com lucro. Ele é empresário, comerciante, porque teve lucro eventual numa atividade, numa viagem. Isso o torna empresário, seja de qualquer ramo que for? Não, né? Porque vocês vão ver que isso aqui tem que ser praticado de maneira formalizada
E se é formalizado é porque vai ser habitual, não vai ser uma vez na vida, né? Ok? Existe atividade empresarial informal? Existe algum tamanho, algum tipo de empresário, o menor que seja ou o maior que seja? Existe algum menor, vamos falar dos menores que é mais lógico, né? Existe alguma atividade comercial, empresarial, prestação de serviços dispensada da formalização, que possa ser 100% informal, ilegal, informal e legal ao mesmo tempo? Existe isso, pessoal? Existe atividade empresarial informal e legal? Tá todo mundo respondendo aí, não, não existe. Existe informal, mas se ela é informal, ela não é legal. Professor, qualquer empresário, o barraqueiro, o camelô, tem que ter autorização? Tem. Tem que ter CNPJ? Tem. O MEI? Tem também. Existe algum? Não. Todos têm que ser formalizados. Ah, mas esse pessoal que está aí fazendo. Ah, pessoal, aí tudo é fora da lei. Tudo é à margem da lei, certo? Por isso que ficam depois com medo quando aparece o RAPA, né? Os fiscaizinhos aí atrás de apreender mercadoria e tal. E aí esses RAPAs, né? Esses fiscais aí, geralmente da prefeitura, eles têm uma visão seletiva, né? Às vezes eles enxergam, às vezes eles não enxergam. Mas, coitados, não dá nem para criticar, né? Como é que os caras vão conseguir combater o negócio que é generalizado, né? Mas eu ouvi falar, não sei se é verdade, acho difícil ser verdade, né? Eu acho difícil, mas eu ouvi falar, e assim, vai lá, o cara, o camelô dá um café, dá o lanche, dá um presente, e aí dá certo, né? Mas eu não acredito nisso, não. Eu acho que isso aí não existe, não. Eu acho que isso aí é maldade do pessoal que fala isso aí. Não, não acredito que isso exista, não. Eu acho que são forças do além. Não sei explicar, não, pessoal. Aí é com vocês, tá? Vamos para frente. Isso aqui, muita coisa vai ser revista ainda. Pessoal, esse item 4 aqui faz um comparativo entre a teoria dos atos de comércio e a teoria da empresa. Teoria dos atos de comércio é a teoria da segunda fase. Teoria da empresa é a da terceira fase e atual. Da primeira fase é qual? Nenhuma. Não tinha teoria nenhuma, tá? Esse item 4 aqui, essa comparação, vocês vão tão somente depois ler. É só um complemento do que eu já falei, certo? É só um complemento do que eu já falei e uma explicação um pouco melhor. Aí, como hoje é a nossa primeira aula e nós já avançamos bastante, então, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Se não tiverem, a gente vai parar por hoje aqui. Na próxima aula, toma a partir daqui. Vocês gostariam de colocar alguma coisa, falar alguma coisa? Alguma reclamação já? Algum processo administrativo já? Alguma ouvidoria já? Obrigado, Francisco. Não, professor, em absoluto, perfeito. Eu estou falando isso, mas não vai ter problema nenhum, não. Foi tudo muito tranquilo no semestre passado. Que bom. Tá certo, pessoal. Então, agradeço a vocês pela atenção, tá? Aí desejo a vocês uma boa noite, um ótimo semestre, saúde para todo mundo, para a família de vocês. Espero que dê tudo certo, que a gente consiga sair dessa marmota que nós estamos Boa colocados, noite, professor. e nós estamos aí dentro dessa coisa maluca, né? Espero que isso acabe, que algum dia a gente volte a ter uma vida normal. Vou
encerrar aqui a gravação.